Olá, irmãos, tudo bem? É uma grande alegria estar aqui mais uma vez para o nosso terceiro IBCF Talk. Muito bom estar fazendo esse programa aqui sobre os pilares da igreja. Nós já falamos sobre o pilar celebrar, sobre o pilar ensinar e agora nós falaremos sobre o pilar cuidar. Esperamos que você tenha acompanhado os dois primeiros e também que acompanhe conosco agora esse terceiro. Compartilhe o link, compartilhe aí com seus amigos, familiares, para quem você entender necessário e nos ajude nessa divulgação, tá? E participe conosco, deixe aí seu comentário, isso vai nos ajudar bastante, tá? Também, durante o programa, durante o vídeo, vai estar passando aí na tela uma mensagem para contribuição com o Ministério de Mídias. Então, se você quiser contribuir com esse ministério também, o ministério, a equipe está toda aqui com a gente, trabalhando arduamente para que esse encontro aconteça, esses encontros, né, melhor dizendo, eles aconteçam. Então, contribua também com esse ministério especificamente, e na sua contribuição, na sua oferta, acrescente 40 centavos no final, isso para que a igreja já saiba que essa contribuição que você está fazendo é para o Ministério de Mídias, tá bom? Isso vai ajudar bastante a gente em muitas coisas aqui, em muitas frentes, em muitas ideias que esse ministério tem colocado em prática, tá? Também não esqueça que esses encontros, eles fazem parte da comemoração dos 40 anos da IBCF, e junto então com esses encontros nós temos aí já os desafios que estão acontecendo para cada pilar também. Então participe conosco desses desafios. De novo, não é uma obrigação, mas é muito importante, é muito interessante que a igreja participe, que juntos, como igreja, a gente participe desses desafios, tá? Se você ainda não fez nenhum, não tem problema, reveja os vídeos que estão sendo divulgados aí, verifique ali um que você possa participar e faça isso junto, como uma comunidade unida, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o pilar cuidar. E para a gente começar aqui, já queria colocar uma pergunta bastante importante. E aí, Ricardo, queria da sua contribuição para a gente aqui. Discipulado, o que é e por que precisamos fazer? Então, qual que é a importância, né, do discipulado e o que ele significa para nós cristãos? Já começa assim, com uma pergunta simples assim? Já, uma pergunta bem simples. Tá certo, Lucas. Mas é legal, acho que é importante quando a gente fala de cuidar, quando a gente fala de discipulado. Discipulado, se a gente for ver a palavra em si, o conceito, né, a gente pode levar acho que para dois lados, né? O discipulado é o ato de eu seguir a Jesus, né? Posso falar que é quando eu imito a Cristo, ou quando é o ato de eu levar uma pessoa a seguir a Jesus, ou o ato de levar uma pessoa a imitar a Cristo, né? Então, mas se a gente for parar para pensar, uma coisa leva a outra, né? Quando eu imito a Cristo, né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus ali juntamente com seus discípulos, né? Então discipulando aqueles homens durante 3 anos. Então, quando eu imito a Jesus, naturalmente eu também levo outras pessoas a imitá-lo, né? Então, o discipulado está muito relacionado a isso, né? É imitar a Jesus e levar outros a imitar também a Ele, né? E aí a segunda pergunta é por quê, né? Por que eu tenho que fazê-lo? fazer, né? Por que eu tenho que fazer? Acho que só para acrescentar, é importante entender que eu só consigo imitar uma pessoa, eu só consigo te imitar, Lucas, ou imitar alguém, se realmente eu te conhecer, né? É difícil eu imitar alguém que eu nunca vi, que eu conheço de longe, que eu conheço mais ou menos alguma coisa do que as pessoas falam, né? Então, só consigo realmente imitar, seguir uma pessoa quando eu a conheço, né? Então, uma das formas realmente de discipulado que eu entendo é a gente realmente conhecer o Mestre, conhecer a Jesus, entender o que Ele fez, o que Ele faz, como Ele andou com seus discípulos, né? A forma como Ele tratava as pessoas, os relacionamentos que Ele construiu. Então, quando eu conheço a Jesus, eu consigo também imitá-lo, né? Agora, por que fazer? Porque é uma ordem, né? É uma ordem dada pelo próprio Mestre, né? Ali quando a gente olha em Mateus 28, ele fala justamente isso: vão e façam discípulos, né? Então, às vezes eu percebo que tem algumas discussões que aparentemente é algo opcional, né? Ou eu faço ou não faço, é uma opção. Eu tenho um ministério na igreja de discipulado, algumas igrejas têm, outras não,
mas quando a gente olha realmente para a palavra, a gente percebe nitidamente que não é uma opção. É uma ordem dada por Jesus, é uma ordem dada por Deus. E por que eu tenho que fazer discipulado? Porque eu tenho que obedecer a ordem dada por Jesus, né? Então, porque eu me relaciono com Ele, eu obedeço ao Senhor e eu quero fazer exatamente aquilo que Ele fez. Acho muito interessante a palavra que você usou, imitação, né? E imitação está um pouco relacionado também com a ideia de você dramatizar algo. Quando existe uma linha de pensamento que o Jonas Madureira ele fala muito, que é do drama da vida. Deus, ele é colocado como o autor da história, ele escreveu a história, o mundo aqui é o palco que nós estamos aqui e nós somos os seus atores. E o nosso objetivo como atores de Deus é refletir ele, é refletir Jesus. Então, quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou imitador de Jesus, o desafio é no palco do mundo, para as pessoas perdidas, você revelar Cristo, ao ponto dela olhar para você e ela estar vendo Jesus. Então, respondendo talvez, eu acho que não na primeira definição que você falou de eu ser discípulo de Jesus, mas de levar os outros a Jesus, quando eu imito Jesus, eu levo os outros também a imitar Jesus, por isso que Paulo falou, olha, vem comigo que eu vou te ensinar como imitar a Jesus. E o porquê você já foi direto no ponto-chave. Cristo mandou. E ele não mandou apenas de palavras, mas quando ele andou aqui na terra, ele já começou o seu ministério discipulando. E foi algo que foi ali, foi uma quebra, porque João tinha os seus discípulos que estavam imitando ele. Mas ele entendeu que ele era um discípulo de Jesus, ele veio preparando o caminho para Jesus, e quando Jesus chega, então os discípulos falavam, poxa João, aquele que você batizou está batizando, e tem muito mais pessoas. Mas ele falou, não, mas ele é quem vocês têm que imitar, ele é quem vocês têm que ir atrás, que vocês têm que seguir, é deles que vocês têm que ser discípulos. Então você tem lá os 2 primeiros discípulos de Jesus, e Jesus investiu nisso o seu ministério. Você tem no começo 70 pessoas e mais, na verdade, que estavam sempre com Jesus, mas ele tinha aquele discipulado amplo, com essas 70 pessoas, um mais restrito com os 12, mas um bem específico com aqueles 3 amigos dele. Então, o discipulado é ser de imitadores de Cristo, e aí leve as pessoas até Deus. Agora, a ordem de Jesus é interessante. Ele diz em Lucas 14, 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, simplificando tudo o que vocês falaram, o que eu creio que é discipulado é exatamente seguir, ter a conduta como Jesus. Em outras palavras, simplificando, é simplesmente isso, experimentar Jesus na vida cotidiana. Agora, há poucos dias atrás, eu tratei isso na nossa reunião de oração, e eu comecei a fazer um exercício com as pessoas. Eu perguntei naquela época, naquela reunião de oração, onde você viu Jesus hoje? Onde vocês viram Jesus hoje? Porque dentro da nossa cultura atual, as pessoas estão muito influenciadas com os influencers, né? Os influenciadores da mídia. Muita gente seguindo influenciadores. Então, como crentes salvos em Jesus, como discípulos deles, nós temos que seguir a Jesus. Nós temos que ser influenciados por Jesus. Para mim, isso é o discipulado. E aí, onde você viu Jesus hoje? Onde você viu Jesus? Então, faça essa pergunta. Onde você viu Jesus? Então, quando a gente faz essa pergunta e aguarda a resposta, então nós vamos começar a perceber se a pessoa está realmente no cotidiano dele, seguindo a Jesus. Interessante, então, é a gente observar que o discipulado não precisa de um momento específico, né? Porque eu já ouvi algumas vezes
existir a dificuldade na vida cristã porque a pessoa está esperando ser discipulada. Então, pelo que nós estamos conversando aqui, não existe então um momento exato para ser discipulado, né? Assim como Jesus fez com os discípulos durante 3 anos, eles estavam vivendo o discipulado todos os dias. E entender então que o discipulado é ser um imitador de Jesus, a gente precisa então entender que é todos os dias, né? Eu não preciso esperar alguém me discipular para que isso aconteça. Sim. O pastor estava falando, e 2 coisas que eu fiquei pensando. Primeiro, a gente tem que lembrar que o discipulado talvez não começa só no Novo Testamento. Quando você olha no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 6, tem o que os israelitas chamam de Shema. Deus está falando, olha, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. E ele continua falando, olha, essas palavras inculca agora na cabeça dos teus filhos. Como? Andando, deitando, quando vocês estão comendo, quando vocês estão saindo. Então, eu vejo que, na verdade, existem 2 aspectos no discipulado, o formal e o informal. O formal de um aspecto intencional, onde você senta, não, vamos estudar então o aspecto bíblico, mais teológico, mais doutrinário, talvez não tão genérico, igual na EBD que nós temos estudado, é uma forma resumida, vaga de discipulado, mas é um ensino, mas é aquela no dia a dia, onde o maior exemplo de discipulado é quando o meu filho vê como eu adoro a Deus, como nós falamos lá no primeiro bate-papo. O discipulado tem a ver com adoração. Então, como eu trato a minha esposa, a mãe dele, e é interessante porque Jesus trouxe os discípulos para morarem com ele. Então, quando Jesus ali estabeleceu a sua base em Cafarnaum, os discípulos estavam vivendo com Jesus dia a dia. E quando as pessoas vinham e questionavam, eles viam como Jesus agia. E a melhor forma de você discipular uma pessoa é trazendo a pessoa para andar com você. E eu acho que essa é a dificuldade nos dias de hoje. A gente trazer a pessoa para andar comigo e ela ver como eu reajo ao que está acontecendo no mundo. E levar ela a entender que ela tem que agir dessa forma, revelando Cristo. E é interessante, né? Você falando de filhos, esses dias estava em casa, foi até com a Raquel, a esposa do Lucas, e ela falou pra gente, há um tempinho atrás, né? Nossa, impressionante, né? Eu estava falando com a Isabela, minha filha, e ela falou exatamente como você fala. Eu falei, nem percebi isso, né? Mas a Isabela deu uma tirada aqui que ela falou exatamente como você faz, né? Então, aqui a gente percebe nitidamente que os nossos filhos estão nos observando, né? Então, o discipulado, como você falou, Wilson, começa na nossa própria casa. Então, é no jeito de falar, é no jeito de agir, e isso, né, a gente pode estender para toda a nossa vida, né? Tanto falar, quanto também nosso comportamento com relação a Deus, né? Da forma que nós nos comportamos, na forma como nós adoramos ao nosso Deus, né? Da forma que nós realmente temos a nossa disciplina com relação a Deus. E aí, só para acrescentar um ponto que o pastor Roberto comentou, é que para fazer o discipulado, né, para sermos discípulos de Jesus, tem um custo, né, tem um preço, né? Então, o discipulado não é algo simples. E aí, quando você coloca na balança, quando você fala de custo, você tem tanto ponto positivo, quanto os ganhos que você tem, quanto as perdas que você tem. Quando a gente fala de custo, é isso, né? O ponto positivo e o ponto negativo. E o ponto aqui que nós vemos de maneira clara, que o discipulado, ele requer alguma coisa, que é você realmente abrir mão da sua própria vida, né? Então, não é algo simples. Quando você fala o seguinte, deixa tudo que você tem para você me seguir, né? Então, é você realmente abrir mão da sua própria vida, você tomar a sua cruz, para você morrer o seu velho homem e viver a nova vida que Jesus Cristo está te dando. E aí você tem os benefícios, né? Então, mas é importante que esse discipulado são todos os dias. É todos os dias que a gente batalha e até a gente tem as nossas brigas para a gente realmente matar o nosso velho homem, né? Porque toda hora ele está brigando ali, né? Para ele, né? O nosso eu estar ali em evidência, para a gente viver a verdadeira vida de Cristo, né? Então, o discipulado, como o pastor comentou, realmente tem um preço, e o preço é realmente abrir mão da nossa própria, renunciar tudo que nós temos para seguir a Jesus. Exatamente isso, Tico. 1 João 3,16, ele fala bem isso. Ó. Sabemos que o amor, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós.
portanto também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, quando nós entendemos o que é o amor, o sacrifício do amor, o preço que foi pago pelo amor, eu tenho que pagar esse preço também e me sacrificar para que as outras pessoas entendam o que é esse amor. E esse amor é Jesus. Entendeu? E falando desse aspecto da intencionalidade, tem 2 Timóteo 2:2 fala exatamente isso, que Paulo, quando ele ensinou Timóteo, ele falou para Timóteo: Timóteo, então agora você foi meu discípulo, você foi meu filho na fé, você andou comigo. Então agora procure pessoas onde você está para ensiná-las, para discipulá-las, e que essas pessoas façam discípulos. O Sr. Davi Cox, lá do seminário, ele fala o seguinte: a melhor geração para ganhar essa geração é a sua geração. Porque existe um abismo entre as gerações. O pastor Roberto, ele fala muito disso. Olha, nós precisamos atualizar, nós precisamos ser atuais com o que nós falamos. E às vezes a gente não consegue. Por isso que a melhor geração para ganhar a geração para Deus é a sua geração. Em outras palavras, você tem que ganhar o seu amigo, você tem que ganhar aquela pessoa que está próxima de você, você tem que discipular aquela pessoa e trazer para andar. Então, mas o ponto que eu vejo, Wilson, é assim, até dentro do próprio contexto de evangelismo. Às vezes nós vemos o evangelismo e o discipulado como um projeto. Nós não vemos o aspecto maior do amor de Jesus e do amor àquela pessoa. Sim. Então, porque eu amo a Jesus e eu amo aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa tenha o melhor, que é a salvação nele. Eu quero que ela tenha o melhor, que tenha a vida como ele viveu. Então, muitas vezes, nós esquecemos desse detalhe. Então, por isso que eu penso que a gente não discipula. Sim. Porque eu não olho a pessoa como aquele prisma de que o amor é o ponto maior, é o ápice. Eu amo a Jesus e eu amo essa pessoa. Então, porque nós amamos a Jesus, nós vamos andar, ser influenciados por Jesus. Em outras palavras, se você não discipula, você não está amando. Quer dizer, você não está preocupado com aquela pessoa. E isso é algo que tem que marcar a gente, porque se a maior prova da minha vida é o amor que eu tenho por Deus, e eu tenho que entender o amor que Deus tem com a pessoa, eu tenho que chorar que se aquela pessoa não teve encontro com Jesus. Então, olhando para tudo isso, nós como igreja precisamos entender que o amor a Deus e o amor às pessoas, aos outros, ele é de extrema importância para a vida como cristão. E o discipulado vai acontecer primeiro de uma forma natural, que é o caminhar juntos, né? E não só apenas nas reuniões marcadas, nos encontros marcados, mas também no dia a dia, durante a semana, no cuidado um com o outro durante a semana. Então isso é importante para a nossa vida. E já puxando um link para essa questão do amor, do amar uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas, existem momentos na nossa caminhada cristã que a gente erra, né? A gente falha, e aí nós precisamos receber uma repreensão, receber um conselho, uma conversa mais próxima, mais íntima sobre um erro que nós cometemos. E pensando nisso, a repreensão como um todo, né? Ela é só para o cristão, ela é para todo mundo. E em que momento a gente pode ou precisa repreender alguém, né? Ou se de fato é necessário repreender uns aos outros? O que vocês pensam sobre isso? Primeiro, só quem vai entender a verdadeira repreensão é quem tem Cristo na sua vida. Porque se você exortar ou tentar exortar uma pessoa que não tenha Cristo, a tendência é a pessoa refutar. Talvez às vezes, para nossa vergonha, às vezes é mais fácil ela aceitar. Mas quem deveria ser as pessoas mais abertas e acessíveis para uma exortação seria o cristão. Mas o problema é que quando a gente chega para exortar uma pessoa, o que eu vejo, e talvez vocês possam me ajudar nisso, é que muitas vezes a gente vem repreender de cima para baixo. Eu estou certo, eu sou perfeito,
E você é um miserável porque você errou isso. Parece que não existe amor, na volta para o amor, parece que não existe amor na repreensão. E a repreensão, muitas vezes, é muito mais destrutiva do que construtiva. No aspecto de que você repreende a pessoa, não para trazer a pessoa novamente para a vida, mas, você é horrível, você está fazendo uma coisa péssima. Eu acho que, para a gente como casado, a gente vive muito essa repreensão no lar, né? Poxa, eu esperava que você fizesse mais isso e você não faz, e você como marido... Nunca aconteceu comigo. Não sei do que eles estão falando. Mas isso é muito nítido, porque, novamente, Provérbios 17, 27, o atrito, a afiação, porque o objetivo é sermos mais parecidos com Cristo. Mas a gente precisa aprender a repreender. E essa repreensão tem que ser assim: pastor, essa sua falha, eu já tive isso. Eu entendo o que o senhor está passando. Vamos lutar junto por isso. Eu quero te ajudar a resolver isso. Não é simplesmente falar você está errado, mas ter esse amor restaurador e caminhar junto para trazer para perto de Cristo. Lucas, eu estou pensando na pergunta. Como falar disso numa época que essa palavra repreensão, essa palavra disciplina é desprezado? Verdade. Como falar sobre isso? Porque quando eu percebo essa questão de uma disciplina, uma repreensão em relação à igreja, o objetivo não é punir a pessoa. O objetivo não é isso. O objetivo é mostrar para a pessoa o que ela pensa acerca do próprio pecado que ela tem cometido. O peso desse pecado. E às vezes nós confundimos isso. Então, nós falamos que somos comunidade, nós falamos que amamos uns aos outros, mas numa situação que eu estou errado, a minha resposta é: você não tem nada a ver com a minha vida. Eu vou dar minha conta para Deus. Quando o objetivo da disciplina não é esse. Alguém está falhando com a pessoa de Deus. Alguém deixou de seguir a Jesus. E nós estamos chamando a atenção da pessoa: volta a seguir a Jesus. Você perdeu esse link de seguir a Jesus. Então, como falar disso nessa época? Esse tem sido o meu pensamento. As pessoas precisam compreender isso. Não é, como diz o pessoal hoje, não é te cancelar. Mas a ideia é te trazer de volta a comunhão com o Senhor. Justamente. Eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta, né? Acho que para a gente poder entender também, pastor, pensando nessa questão, por que eu estou repreendendo? Por quê? Para quê? A primeira pergunta que a gente faz é: eu estou repreendendo você, Lucas, porque eu não gosto do seu estilo? Eu estou te repreendendo porque você está agindo de uma maneira que não está de acordo com aquilo que eu penso, né, que eu estou achando, né? Então, se eu estiver te repreendendo por este motivo, talvez o motivo não seja o próprio. Pensando na primeira pergunta de discipulado, que eu tenho que imitar a Cristo, levar outras pessoas a imitar a Cristo, se eu vou te repreender e eu sou discípulo de Jesus, eu estou te repreendendo por amor, porque eu estou vendo que você está indo para um caminho totalmente diferente daquilo que Deus determinou, e eu quero trazer você juntamente comigo para o caminho certo, né? Então aí sim existe o motivo de eu estar te repreendendo. Agora, porque são por coisas tão fúteis, coisas banais, ou porque são coisas relacionadas à preferência, aí realmente a gente entra numa discussão que não faz sentido. Mas acho que o ponto é justamente esse: eu estou repreendendo porque eu sou imitador de Cristo, eu te amo, você está indo para um caminho que não deveria e eu quero trazer você de volta, né? E isso também se encaixa, se a gente for olhar também com relação ao perdido, né, a pessoa que não é cristã, que não está na igreja, talvez assim a maior repreensão que nós podemos fazer para as pessoas é o evangelho do arrependimento, né?
Então, acho que é o básico, quando a gente repreende aquele que está perdido, é justamente esse, a gente trazer a pessoa para a palavra, para o evangelho do arrependimento. Você precisa mudar o seu comportamento. Antes, você precisa mudar a sua mente, né? E esse daí, acho que é a palavra que traz, novamente, você tem que morrer para o seu eu e viver a vida de Jesus. Então, isso daí é o que a gente realmente precisa levar como repreensão para aqueles que não estão dentro da igreja. A palavra de arrependimento tem que mudar a mente, mudar comportamento para viver uma nova vida, a vida de Jesus. Então, é aí que a gente acha que trabalha, tanto para dentro da igreja como fora da igreja. Dentro da igreja, entendendo que eu sou discípulo de Jesus, eu quero trazer você de volta. E para aqueles que não conhecem ainda Jesus, é levar a palavra do arrependimento, que as pessoas se arrependam e tenham uma nova vida e vivam a vida de Jesus. Eu penso em duas coisas. Primeiro é o seguinte: se eu estou escondendo o meu pecado, significa que eu tenho um maior compromisso com o meu pecado do que com Jesus. Então eu estou dizendo que o meu compromisso maior é com o meu pecado do que com Jesus. A segunda coisa é que a disciplina da igreja é um aviso da igreja. É um aviso, não é uma punição. E ao mesmo tempo a igreja está comunicando: olha o que Jesus faz. Ele restaura todos nós, nos perdoa dos nossos pecados, nos ama e nos traz de volta a comunhão com Ele. Essa é a grande beleza da disciplina. E pastor, só para acrescentar, não sei se o senhor concorda comigo no decorrer desses anos, a gente está falando de 40 anos da IBCF, mas se a gente olhar para a história da igreja, a gente percebe como que o diabo deturpou, quando a gente fala de advertência dentro da igreja. Porque talvez até nós mesmo como igreja erramos no decorrer dos anos, como igreja, quando eu falo história da igreja, porque acabou virando algo que você deixava a pessoa que pecou em evidência, mas você realmente não dava o suporte necessário para que aquela pessoa pudesse voltar para os caminhos do Senhor. Então é interessante como até nisso o diabo deturpou, e aí como isso aconteceu no meio do caminho, hoje a gente fica até com receio de advertir uma pessoa, porque a gente fugiu daquilo que era o princípio da palavra, advertir com amor, trazer a verdade com amor, não apenas para deixar a pessoa em evidência, deixar a pessoa no banco, tirar as pessoas do ministério, mas é tratar realmente com amor para trazer essa pessoa de volta para junto da comunhão com a igreja. Acho bem interessante a mulher adúltera. Quando ela pecou, as pessoas queriam crucificá-la ou apedrejá-la, e o propósito maior de Jesus não foi acusar o pecado dela junto com os demais, mas foi o aspecto da restauração. Então, não era o dedo acusando: você é uma adúltera, você pecou. Não, eu não te condeno. Aliás, eu vou morrer daqui a algum tempo, eu vou morrer por você na cruz. Mas vai e não peques mais. Esse compromisso com Cristo, abandonar o pecado, e igual o pastor falou aqui, é um compromisso maior com o pecado, porque a gente vive de aparências. E no mundo que a gente vive, ainda mais nesse período de pandemia, dentro e atrás dos computadores, você é uma coisa no Facebook, no Instagram, e outra coisa na sua casa. Então a gente não gosta de mostrar as nossas falhas. Mas novamente, voltando para o relacionamento, quando existe um relacionamento, as pessoas podem ver quem nós somos e começar a descascar aquelas cascas da cebola até chegar ao que realmente importa, o seu coração. A repreensão existe e é necessária. O pecado não pode ficar escondido, porque senão a gente nunca vai deixar de olhar mais para ele, do que para Jesus. Mas o mais importante de tudo isso é o amor. E inclusive para aqueles que são de fora, aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Acho que esse é um ponto que a gente precisa se atentar também. A nossa vida aqui, ela tem um propósito, Então, alcançar as pessoas que não conhecem a Jesus, de certa forma, trazendo essa repreensão de que sem Jesus a morte já está decretada, é algo que a gente precisa fazer. Mas antes disso, como igreja, nós precisamos amar cada vez mais. Lu, antes de mudar, eu estou pensando aqui, o João Pedro.
o João Pedro é meu filho, está 3 anos e meio. E o meu alvo é torná-lo mais parecido com Cristo, mesmo tendo ali os seus 3, 4 anos. Como ele erra, como ele desobedece, como ele peca. E a gente, como pais, ter que chegar e falar: filho, vamos ali que você vai ser disciplinado. Porque o objetivo é mostrar para ele o padrão de Deus. É mostrar: filho, o padrão é Deus. É lá em cima. E até o ponto, ele fala: pai, eu não consigo te obedecer. Eu quero, eu tento, mas eu não consigo. E olha que ele só tem 3 anos e meio, mas às vezes parece eu com 35 anos falando isso. Deus, eu quero te obedecer, mas eu não consigo. E poder dar resposta: você não consegue porque você precisa de Jesus. É Jesus quem vai te ajudar a obedecer. Então, a disciplina vem para mostrar que nós estamos longe do padrão de Jesus e nos levar de volta para esse caminho. E quando nós seguimos esse padrão, nós entendemos que a disciplina vem não para nos derrubar ainda mais, né? Mas sim para fazer a gente voltar a caminhar um ao lado do outro. Por isso que a repreensão é importante nas nossas vidas. E continuando a falar um pouco dessa questão do amor, da repreensão, como igreja, como nós podemos viver no dia a dia? Como nós podemos mostrar que nós somos igreja para o mundo e viver de fato o ser igreja no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, em todos os lugares onde nós frequentamos e passamos? O que vocês pensam sobre isso? Como viver igreja atualmente e dia a dia da nossa vida? Eu quero responder com um texto de Provérbios 10, 9. Ele diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança. Então, se nós somos cidadãos do reino de Deus, nós temos que andar de maneira diferente no nosso dia a dia aqui, como ainda forasteiros dentro dessa terra. Então, há 2 compromissos que nós temos que ter: amar a Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós tivermos esse compromisso com essa verdade, em tudo que nós fizermos, certamente nós seremos igreja nesse dia a dia. Então, o maior desafio que eu vejo hoje de nós sermos igreja, acima de qualquer reprovação ou acima de qualquer pensamento filosófico sobre isso, é permanecer humilde e gracioso com todos ao nosso redor. Porque as pessoas hoje estão assim super explosivas. As pessoas pavio curto hoje. E quando você mostra humildade, mostra graça, as pessoas começam a ver que Jesus está ali presente. A igreja está vivendo como cidadão do reino, de fato, sendo agente dele. Então ele é agente de paz, ele é agente de humildade, de consolo. Está todo mundo irritado, todo mundo brigando, e a igreja está em paz. Então eu creio que quando nós começarmos a entender esse aspecto, aí nós vamos ser igreja. Agora, uma pergunta que eu faço é o seguinte: como é que eu posso ser rude no meu trabalho, ser rude na minha casa, ser rude no trânsito e adorar o Senhor no domingo? Então, como pastor, eu sou rude com a minha família, sou rude no trânsito, sou rude com as pessoas que trabalham aqui e vou pregar domingo. Como pode isso? Então, eu creio que são pensamentos que nós temos que voltar e refletir. O que é ser igreja dia a dia? É uma preocupação, né, pastor, que a gente precisa ter, e que talvez os nossos dias tiraram isso da gente. A gente não se preocupa com o que a gente faz de errado, mas se preocupa com o que nós vamos aparecer, né, na frente, quando a comunidade estiver toda reunida, né? Então, precisamos se atentar a isso. E aí, Ricardo? Eu fico pensando, Lucas, a gente precisa olhar para a nossa história, né? Como ser igreja hoje.
é importante olhar para a história da igreja, né? Quando a gente olha ali em Atos 2, 42, eu peguei aqui algumas características da igreja, de Atos, né? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Fala lá que eles perseveravam no ensino. Então, como ser igreja nos dias de hoje, é perseverar na palavra, perseverar nos ensinos que nós temos hoje, a Bíblia aqui completa para a gente, né? Outro ponto, eles tinham comunhão. E a verdadeira comunhão não é aquela que a gente às vezes pensa de tomar um café com você, mas é ir além disso. É eu entender quem que é o Lucas, quais as suas necessidades, quais seus problemas, eu posso orar por você. Então, comunhão é muito mais do que isso. Eles partiam o pão juntos, eles estavam orando, sempre estavam orando juntos, e eles se reuniam no templo, mas o culto não ficava restrito ao templo, eles se reuniam também nas suas casas. Então, quando a gente olha para a história da igreja, ali em Atos 2, a partir do versículo 42, a gente percebe nitidamente como que a igreja daquela época vivia. O problema é que, quando a gente coloca no contexto dos dias de hoje, a gente percebe que nossa dinâmica está totalmente diferente, né? A sua forma de trabalhar é outra, o tempo que você se dedica ao trabalho é outro, o tempo que a gente tem na locomoção de ir de casa para o trabalho, tem pessoas que demoram 2 horas para chegar, 2 horas e meia para chegar no trabalho, para casa também. Então, o nosso desafio é justamente esse. O princípio e a base nós temos, e agora nós temos que entender como que nós vamos colocar isso em prática nos dias de hoje. Como que a gente contextualiza, né, para o nosso dia a dia. Mas é importante a gente termos isso em foco. Como eu posso ser igreja nos dias de hoje? Perseverar na palavra, comunhão, oração, partir o pão. As pessoas tinham necessidade, as pessoas iam lá e contribuíam pela necessidade do outro. Então, isso é ser igreja nos dias de hoje. O desafio para nós é contextualizar isso para que a gente possa viver de fato essa verdade, apesar das nossas dificuldades do nosso dia a dia. Então é interessante a gente ver que, da mesma forma que na repreensão a gente não pode deixar os nossos pecados ali ocultos, guardados, porque nós precisamos de ser tratados, uma das formas de nós vivermos o dia a dia seria nós também deixar transparecer que nós precisamos de ajuda, né? Que nós precisamos de uma oração, de um alimento, de ajuda em qualquer área da nossa vida. E isso continua sendo amor, né? Então, interessante. Eu acho que João já falava isso, né? Ele é chamado de o discípulo do amor, mas às vezes a gente compreende um pouquinho errado, né? Mas antes de falar de João, eu queria tocar aqui no que o pastor Roberto falou, que eu acho que foi o principal. Durante a semana eu sou uma coisa. Eu fico nervoso, irritado com todo mundo e chego na igreja, visto a beca, coloco a máscara de santinho e vou cultuar. Como se nós tentássemos particionar a vida. Existe a minha vida secular e existe a minha vida dominical, quando na verdade é uma coisa única. Eu não consigo particionar quem eu sou. Eu não consigo ser o Wilson da segunda ou da terça e ser o Wilson do domingo. Se eu faço isso, eu estou errado. Eu não estou revelando Deus. Mas João, ele fala muito disso, do amor, e ele fala, olha, se eu não amo a quem eu vejo, não tem como eu amar a Deus a quem eu não vejo. E eu acho que a ideia aqui é quem nós vemos. Se eu consigo ver Deus no mundo, que foi a pergunta também que o pastor fez. Você viu Cristo essa semana? E talvez os jovens, os adolescentes vão pirar um pouquinho agora, mas lembre Naruto, não sei quem vai lembrar disso, mas Naruto, quando ele entra na Terceira Guerra Mundial dos ninjas, eles querem, a Kaguya, que é a maior inimiga deles, ela quer juntar todo mundo para criar uma árvore que seja vista do mundo todo para comer o seu fruto. Era uma árvore que de qualquer lugar da terra você conseguiria ver e os frutos seriam evidentes. E João fala que Jesus é a videira e nós somos os seus ramos. Nós estamos plantados no mundo para dar frutos. E tem um livro que é A Videira e a Treliça, e aí eu acho que é onde nós particionamos. Muitas vezes a gente acha que a treliça, que é a videira, é o prédio, é o mais importante, quando na verdade não. A treliça fica por trás da videira. O mais importante é a videira, é a vinha, são os frutos. E quando as pessoas veem essa árvore plantada no seu trabalho, frutificando Cristo, na sua casa, evidenciando Deus,
aí você está vivendo igreja naquele local, você está vivendo igreja que pode ser vista, plantada por toda a terra. Foi o que Deus fez quando Ele colocou o Éden na terra. Ele queria que o mundo todo fosse um jardim, porque as pessoas, elas estão em busca de duas coisas: de amor e de paz. Eu preciso satisfazer o meu amor, eu preciso amar alguma coisa. Então, quando o cara está roubando, ele está roubando porque ele quer amor e porque ele quer paz. Ele só vai ter paz se ele tiver aquilo que você tem. E isso um professor meu do seminário estava falando com a gente esses dias. E quando eu encontro o amor em Deus, eu encontro a paz. E quando eu levo o amor de Deus e a paz onde eu estou, onde eu estiver, ali a igreja está sendo vivida no dia a dia. Muito importante isso, então, né? De novo a gente volta para o amor, volta para a prática, uma ação. E olhando para isso, como viver a igreja no dia a dia, qual que é a importância da gente saber dividir o fardo? O nosso fardo uns com os outros. Olhando agora então para esse contexto de ser igreja dia a dia, qual que é a importância da gente dividir o nosso fardo? Antes de responder, Lucas, depois você me explica essa história de Naruto aí. Pastor, você conhece ou não? Mas eu não conheço. Depois eu vou me atualizar sobre o Naruto, tá bom, gente? Mas, respondendo a sua pergunta, voltando aqui, quando a gente fala dos fardos, Lucas, é importante a gente entender que, novamente, né, tem muita coisa que a gente coloca como, parece que a gente coloca como opção. Eu posso ou não posso. Eu posso dividir meus fardos com o pastor, como não posso. Eu quero ou não quero. Mas quando a gente olha na palavra, existem princípios, né? E até recentemente nós podemos falar aqui na igreja sobre ali quando a gente olha para Eclesiastes, né? Que fala, e é importante falando nos 40 anos da IBCF, porque esse texto falou muito comigo na minha adolescência. Eu lembro disso quando eu tinha 11 anos de idade, né? Faz tempo, Eu só né? comentei isso, mas... Eu vi, eu já complementei antes de você falar, viu? Mas é interessante porque, assim, cerca de 30 anos se passaram, né? Mas existe um texto que foi falado na minha adolescência. Eu lembro do meu líder, eu lembro dos líderes que estavam envolvidos no acampamento, eu lembro das pessoas, e aquele acampamento ficou marcado na minha vida e marcado na vida de muitos adolescentes. Se eu perguntar para a Carla vai saber. Se eu perguntar para o Rodrigo sabe. A Mônica sabe. Assim, melhor serem dois do que um, porque se um cair, o amigo levanta. Mas é daquele que estiver só, né? Porque aquele que estiver só, se tiver um problema, ele cai, né? O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? Então, o que nós aprendemos lá no acampamento foi justamente isso, é o que está na palavra do Senhor. Não é questão de opção. Na palavra do Senhor é claro, é um princípio. Melhor serem 2 do que um, porque quando nós somos em 2, eu te ajudo. Você tem problema? Eu te ajudo. Então, é importantíssimo a gente ter quem a gente poder compartilhar os nossos fardos. Não é questão de opção. É bom isso, né? Quando eu estou caindo, eu estou triste, eu estou com dificuldade, você vem lá e me ajuda, né? Você ora por mim, aí fica muito mais fácil eu me erguer e me levantar, né? Então, assim, é importante, quando a gente olha lá para Tiago, quando a gente está falando de pecado, né? Confesse os seus pecados uns aos outros, né? E os seus pecados serão perdoados e vocês serão curados. Então, se existem muitas pessoas doentes nos dias de hoje entre nós, é porque a gente não tem praticado a palavra do Senhor, e é um princípio: confesse seus pecados. Tem dificuldade? Busque o outro, para que o outro possa te ajudar, porque é melhor serem 2 do que um, porque se um cair, o amigo o levanta, né? Eu acho que essa ideia dos fardos, primeiro existe aquela negação, né? Eu não tenho fardos e não quero compartilhar com ninguém, porque são meus. E o peregrino, quando ele saiu da cidade da destruição, na obra de John Bunyan, ele saiu da cidade da destruição porque a primeira coisa que ele reconheceu foi os fardos que estavam nas costas dele. Eu não quero ser destruído e eu quero um jeito de me livrar desses fardos. E eu acho que, se você for sincero com você, você sempre tem um fardo que você está carregando. E Gálatas, Paulo ele é bem categórico aqui. Levem os fardos uns dos outros. O homem não foi criado para viver sozinho. Então, se você vive uma vida isolado, Provérbios já fala isso, você está procurando a sua destruição, a sua ruína. Você tem que andar com outras pessoas.
E quem você anda vai dizer muito de quem você é. Mas quando você entende que, olha, eu não consigo. O Davi Merck estava pregando uma série esses dias, lá no seminário, falando o seguinte: nós precisamos crescer em pequenez. Eu preciso entender que eu sou pequeno, que eu sou falho, que eu sou fraco, que eu não consigo. Quando eu entendo isso, eu vou querer compartilhar meus fardos. Eu vou querer abrir mão, porque, olha, eu não consigo, pastor, me ajuda. Eu penso que nós agimos assim com a igreja, com essa questão de fardos, igual nós agimos com a nossa saúde. Então, por exemplo, um dos cânceres mais assim sutis, bem discreto, é o câncer da próstata e o câncer ginecológico. Por mais que as pessoas tenham informação, as pessoas não vão ao médico, as pessoas escondem. Quando vão ver, há um avanço tremendo em tudo isso, né? E eu vejo exatamente assim com a vida cristã da gente. Às vezes nós temos alguns fardos, mas a gente não vai atrás para sermos curados. E o interessante é que quando a gente está numa situação assim, caída mesmo, que o câncer tomou conta, aí nós falamos assim: ninguém se importa comigo, ninguém está nem aí comigo, ninguém conversa comigo. Para que serve igreja? Para que serve pastor? Para que serve Bíblia? Esse negócio é utopia. Então, além de tudo, nós ainda somos tão orgulhosos de não admitir o nosso maior erro. E aí entra naquele aspecto da repreensão, né? Talvez se eu tivesse compartilhado, eu não teria entrado nesse fator maior de ser repreendido. Poderia ter consertado muita coisa. Então, é muito importante que nós possamos, que a gente possa conversar um com os outros. Eu tenho um amigo que a gente conversa muito. E um dia desse nós estávamos conversando sobre algumas coisas. E ele estava compartilhando algumas coisas pessoais dele. E eu falei assim para ele: tudo bem, dei alguns conselhos. Falei para ele: mas eu vou te cobrar. Ele falou: não, pode me cobrar. E é interessante que esses dias, eu coloquei lá na minha agenda, para que a agenda me cobrasse para cobrar dele. E eu liguei para ele e ele falou assim para mim: podemos conversar semana que vem? Porque ele estava lá com alguns problemas. Aí eu falei: tá ótimo, nós vamos conversar. Mas ele falou para mim: gostei de você ter me ligado sobre isso, porque isso nos ajuda, né? Eu tinha um amigo, um pastor, uma vez numa roda como nós estamos aqui, nós estávamos compartilhando coisas, e ele estava eu posso falar porque ele me deu liberdade para isso, ele estava com um problema sério com pornografia, e é interessante que eu me comprometi a ajudá-lo. Então, de madrugada, 2, 3 da madrugada, eu ligava para ele: o que você está fazendo? Onde você está? A Célia achava que eu tinha algum problema com alguém, e a esposa dele achava que ele estava também com alguém, porque eu sempre ligava em horários diferenciados, exatamente para ajudá-lo. E até hoje ele fala para mim: quando você estiver testemunhando, pode testemunhar isso. Ele também testemunha isso da nossa amizade, porque ele superou, ele venceu toda aquela situação, e é uma bênção diante do Senhor, porque ele reconheceu, ele compartilhou, e é algo complicado de se falar, né? É algo muito complicado, mas graças a Deus ele está recuperado. Graças a Deus. A gente precisa entender então que essa questão, ela gera sempre em cima da humildade e do amor um pelo outro, né? Nós precisamos entender que o nosso irmão não é o nosso concorrente, não é o nosso opositor. Na verdade, ele é alguém para nos ajudar a crescer, né? O nosso opositor, aquele que quer nos derrubar, já tá declarado, e não os nossos irmãos. Por isso nós precisamos entender a importância desse pilar cuidar dentro da IBCF. Esse foi mais um IBCF Talk.
Nós esperamos que tenha sido muito bom para vocês. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, dar aí a sua opinião e também acompanhe o último IBCF Talk, que vai ser sobre alcançar, e nós esperamos também que seja muito aproveitado por vocês e por toda a igreja. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.